Sejam bem-vindos à Terra do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos fazer um vídeo aqui mais pra criar uma discussão aqui nos comentários, pra gente poder debater um pouco. Isso aqui é um assunto que gera muito papo pra uma live, por exemplo, né? Pegar aí uma live com uma ou duas pessoas a mais aí e ter essa conversa aqui sobre o Batman e tal, se aprofundando mais no personagem, pra saber aqui a opinião de cada pessoa, tal, o porquê que a pessoa começou a gostar, o porquê que a pessoa acha que ele é um personagem muito incrível, né? E o tema do vídeo, por que o Batman é foda? Bom, eu pretendo fazer esse vídeo também pra Mulher Maravilha. Tipo, eu pensei a princípio nesses dois personagens. O Batman porque ele é o personagem que talvez seja o personagem favorito de todas as pessoas. Até quem gosta quem é mais fã de outra editora, por exemplo, sempre acha o Batman foda. Então, sempre tá comprando o quadrinho do Batman. Os quadrinhos do Batman sempre estão entre os mais vendidos, assim, você pegar uma lista e tal. Grandes clássicos, revistas mensais e tal. E eu, a princípio, pensei no Batman como, na minha opinião, ele é o melhor herói que tem, por vários motivos. A gente vai abordar alguns motivos aqui. E também depois eu vou fazer um vídeo nessa mesma pegada aqui sobre a Mulher Maravilha, do porquê que não existe nenhuma heroína em termos de grandeza que chegue perto dela. Tipo, isso é uma coisa que eu andei me perguntando esses dias. Nem mesmo da DC Comics, assim, tal. Eu sempre falei aqui que a Arlequina seja a segunda mais popular, né? Em termos de, sei lá, de mercado, enfim. Mas hoje o vídeo aqui sobre o Batman. Em breve eu gravo outro aí sobre a Mulher Maravilha. Então vamos entrar nesse assunto aqui. O porquê que o Batman é foda. Bom, eu conheci o Batman com a série animada, Batman Animated Series. E aquilo ali mudou tudo. Porque logo em seguida, bem em seguida mesmo, assim, tipo, no ano que eu comecei a assistir, que eu tinha 4 para 5 anos, eu já amava a série animada. E aí eu vi o filme do Tim Burton, o filme de 89. Aquilo ali mudou tudo pra mim. A partir dali, eu comecei a ser um cara muito fã da DC, mesmo sem saber o que era DC, sabe? Tipo, sem saber que existia uma marca, uma editora que fazia aqueles personagens nos quadrinhos e nas animações e tal. Mesmo eu vendo o logo da Warner Bros, assim, tipo, e aí começava aquela abertura do Batman Animated Series icônica, eu não sabia o que era aquilo, o que era empresa. Eu era muito pequeno, eu era criança, então... E aquilo pra mim era muito mágico, sabe? Tipo, quando eu vi, por exemplo, o Batmóvel da série animada, ele parece um pouco do Batman do Tim Burton, né? E o uniforme também, o fato de ter a Eclipse amarela aqui e tal, tipo... Quando eu vi aquilo em live action, aquilo ali mudou minha cabeça. Eu falei, cara, como assim? O Batman existe? Eu acho que o Batman é o único herói que ele consegue sair do escopo de ser só um super-herói. Entende do que eu tô falando? Por exemplo, a gente viu muito isso com os filmes do Christopher Nolan, né? Que, tipo, ele abraçou muito a realidade ali. A Gotham City dele é muito Chicago, né? Muito real. Até um pouco... A do Matt Reeves me parece que é também, mas ao mesmo tempo não é, sabe? Tipo, parece que é um meio termo ali do Tim Burton com a do Nolan. Preciso assistir o filme pra ter mais conclusão sobre, mas o Batman, ele foge desse escopo, né? A gente viu isso, por exemplo, no filme do Joker, que ele saiu do escopo de filme de super-herói, criou um filme artístico, né? O maior nêmesis ali do Batman, que é o Coringa, mas o Joker, ele não é um super-herói, ele é um vilão. E mesmo que você tente humanizá-lo de certa forma, assim, que não é o que o filme faz, você traz aqui uma outra abordagem mais artística, né? E o Batman, você consegue também ir por essa linha. Você pega, sei lá, HQs tipo Asilo Arkham, sabe? O Asilo Arkham é uma HQ psicológica do morcego. O próprio Batman Ego, uma HQ mais psicológica e tal. Pode daquele escopo de um monte de splash page, cenas de ação, isso, aquilo e tal. E vai pra uma pegada mais psicológica, uma pegada mais... que se aprofunda mais na psique do personagem, né? No próprio ego do Batman, né? Como é o caso do Batman Ego do Darwin Cook. Mas eu acredito que existem vários e vários motivos pelo qual as pessoas se encantam tanto pelo Batman e pelo qual ele é o herói preferido da maioria das pessoas. Eu falo isso com total certeza. O Batman é o super-herói preferido da maioria das pessoas no âmbito nerd. Ponto. Isso eu falo com a maior convicção do mundo. Pode falar, nossa, Fernando, você tá falando isso porque você é um cara decenalta, que você tem uma página chamada Terra 1 DC Comics. Sim, por isso também. Mas eu tô falando a verdade é que precisa ser dita, tipo... É aquilo que eu falo, por exemplo, eu conheço pessoas que não curtem super-herói, não acompanham, não compram quadrinhos igual eu compro, não assistem animações, não vê série de super-herói, mas toda vez que tem um filme do Batman, essas pessoas assistem. O Batman foi muito popularizado em termos nas grandes massas, né, com a série de 66. Por exemplo, os meus tios, eles conhecem o Batman por causa dessa série. O próprio Matt Reeves deu uma entrevista falando que ele conheceu o Batman por causa dessa série. Foi a primeira coisa que ele viu. Então, o Adam West, né, tipo, ele é um dos grandes responsáveis por deixar o Batman grandioso, né, para as pessoas conhecerem o Batman.
todo mundo conhece o Batman e Robin. Todo mundo. É muito louco. É que nem quando as pessoas vão falar assim, pô, aqueles dois não param de andar junto, né? Aqueles dois amigos lá, tipo Batman e Robin. Se você parar pra pensar friamente assim, por que ele é um personagem tão querido e por que ele chama tanta atenção? Eu acho que... Vamos lá, vamos nas coisas mais superficiais primeiro. Vamos lá, visual. O visual dele é o que mais chama atenção. Por quê? Cara, você tem um visual muito icônico que eu acho que Bob Kane e o Bill Finger, tipo, eles não faziam ideia de que eles iam criar um super-herói tão icônico e não só um super-herói, como um personagem tão poderoso no século, sabe? Tipo, eu acho que o Batman não tem 100 anos ainda, mas nesse século ele é um personagem muito poderoso, sabe? Tipo, ele teve grandes momentos, assim, um dos personagens mais famosos do século. Então falamos aqui do visual. Outra coisa, as Bat-coisas, né? Lá, o Batmóvel, aí tem a Batcaverna, aí tem o Batirangue, aí tem um monte de coisa, os gadgets, né? O Batmóvel chama muita atenção. Sempre tivemos aí nos cinemas, por exemplo, Batmóveis icônicos. O meu favorito é o do Michael Keaton, de 89. Eu acho o mais estiloso. Se eu não me engano, ele é feito numa carcaça de um Impala. Eu gosto muito do Tumbler também, do Christian Bale, mas... E eu também gostei bastante desse do Robert Pattinson. Esse do Robert Pattinson é mais do Batman de 66, né? Só que uma pegada mais 2022, né? Então, eu gosto bastante também. Mas aí tem esse lance, né? Tipo, ele é um super-herói, aí ele tem um carro muito da hora, ele tem uma caverna, né, obscura, aquela coisa dark, que remete, sei lá, alguma coisa. Ele mora com um cara velho, que é o Alfred, que é o mordomo dele. Ele é bilionário, eu acho que isso conta também, o fato do Batman ser rico. Tipo, a gente viu isso nos filmes do Nolan, por exemplo, que explorou bem isso, né? O Wayne vai lá, as meninas estão tomando banho no chafariz que não pode, ele fala, não, agora pode sim. Assina um cheque na hora, compra o hotel na hora do cara e fala, agora elas podem tomar banho. Ele vê o Harvey e a Rachel juntos lá, ele chega lá com a primeira bailarina de Moscou no Cavaleiro das Trevas, ele fala, vou pedir pra juntar as mesas. Aí o Harvey fala, talvez eu acho que eles não vão deixar. Ele fala, não, vão deixar sim, eu sou o dono aqui. A trilogia do Nolan trabalharam muito esse lance dele ser bilionário e tal, eu acho que o fato dele ser rico também conta. E assim, falando bem superficialmente dessas coisas, é uma das coisas que faz ele ser um herói que chame muita atenção. E aí tem outra coisa também, que é o universo dele. Gotham é a cidade fictícia mais famosa do mundo. Ponto. Todo mundo sabe que Gotham é a cidade do Batman. Todo mundo sabe. Por exemplo, não é todo mundo que sabe que Krypton é o planeta do Superman. Algumas pessoas, no âmbito nerd, eu acho que todo mundo sabe, mas falando assim numa visão geral de todas as pessoas, né? Esses heróis, como eles são muito famosos, todo mundo conhece o Superman, todo mundo conhece o Batman, a Mulher Maravilha e tal. Todo mundo conhece o Robin, como eu disse. O Robin, por exemplo, é o maior sidekick da história. O Robin, Dick Grayson, é o maior sidekick da história. Não precisa ser especificamente o Dick Grayson, mas o nome Robin mesmo. Todo mundo conhece Gotham, todo mundo conhece o Coringa. Todo mundo sabe que o Coringa é o vilão do Batman, que é o grande nêmesis do Batman ali. Os filmes do Batman são muito famosos. O filme do Tim Burton inaugurou a época da Batfamília. A trilogia do Cavaleiro das Trevas foi muito foda, é marcante, é histórica. E pô, tá vindo aí uma nova era aí, que é o The Batman aí com Matt Reeves, Robert Pattinson, pra tentar fazer aí, crescer mais ainda o nome desse personagem na cultura pop. Eu acho que o universo do Batman também chama muita atenção. Na minha opinião, é o melhor universo, porque os personagens coadjuvantes são muito bons, os vilões são muito foda, é a melhor galeria de vilão e não tem nenhuma galeria de vilão, nenhuma, em nenhuma outra editora que chega perto. Aí o pessoal fala, não, mas na outra editora tem um personagem lá que não chega aos pés, mano, não chega, né? A galeria de vilões do Batman tem os principais vilões, você pega os principais, né? Coringa, Mulher Gato você pode considerar vilão ou não, aí você pega Pinguim, Charada, Duas Caras, esses 5 principais, assim, vamos falar assim, nenhum deles é genérico. Selina Kyle, muitas das vezes ela age de acordo com os interesses dela, né? Uma queda pelo Batman, a gente vê isso em várias histórias. Uma ladra que ela o cerne da personagem dela ser uma ladra. E às vezes ela age de acordo com os interesses dela. O Coringa é um cara insano, que você não sabe o que ele vai fazer. Ele pode se surpreender o tempo inteiro, tá ligado? O Pinguim é um grande mafioso de Gotham, uma das cabeças mafiosas de Gotham. Um dos caras que era um promotor, que aconteceu tudo aquilo lá com ele. Charada, que é um cara narcisista, megalomaníaco. Fora outros personagens, né? Outros que ficaram muito famosos, como é o caso da Harley Quinn, né? Tipo, que é uma personagem que... Eu sempre falo que depois da Mulher Maravilha, ela é a personagem mais popular das heroínas, assim, entre aspas, heroínas. Tipo, a Mulher Gato, às vezes ela é vilã, às vezes ela é anti-herói e tal. E aí tem, por exemplo, Era Venenosa, você tem Bane, você tem, sei lá, Ra's al Ghul, você tem um monte de personagens na galeria de vilões do Batman que é incrível. Chapeleiro Louco, personagens mais subestimados, assim, então, Espantalho e tal. E eu acho que o universo do Batman, ele é muito rico. Do visual, né, a silhueta marcante, a silhueta inconfundível, a sombra do Batman com a máscara, né, do Batman marcando a silhueta, é inconfundível. Você olha e fala, é o Batman. Não tem nenhum herói visualmente que você confunda com o Batman. E também tem um lance que é o seguinte...
Isso pra mim é uma das coisas principais. Desde os quadrinhos, animações, games, filmes, o Batman ele funciona de diversas maneiras. Eu vou dar um exemplo dos cinemas. O Batman do Tim Burton é muito diferente do Batman do Christopher Nolan. O Batman do Christopher Nolan é bem diferente do Batman do Robert Pattinson, pelo que deu pra ver nos trailers. O que isso significa? Significa que cada filme, cada diretor, cada abordagem, cada roteiro, cada nuance que você pega, cada camada que você lapida ali, você traz algo novo pro Batman. Você tem até coisas que eu não gosto, por exemplo, Batman que ri, que é um Batman com Batman coringa, que tenha tipo um monte de Robin canibal amarrado em correntes, umas paradas bizarras pra caramba do Scott Snyder, funciona e acaba até vendendo de certo ponto isso daí, e é umas bizarrice absurda. O Batman tem várias camadas. Esse filme do Batman do Robert Pattinson, por exemplo, ele é um filme muito mais Seven do que os filmes do Christopher Nolan. Você pega o Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, é um filme de thriller policial, sabe? Que envolve o Batman, Coringa, duas caras, tipo o Gordon. Então, você pega os filmes do Tim Burton, é um filme mais fantasioso. É um filme que ele busca ali mais a fantasia, que ele traz ali, tem o lance do Coringa, tem o lance do Pinguim, tem o lance da Mulher Gato não morrer no final. Aí você tem, por exemplo, nos quadrinhos. Cara, tipo, os quadrinhos do Batman são muito fodas. Você pega, por exemplo, Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, próprio Batman Ego, sei lá, Longo Dia das Bruxas. São HQ solos do personagem que são incríveis. O Cavaleiro das Trevas tem até um vídeo aqui, se você não viu, Lendas do Universo DC, eu falando sobre a HQ do Batman, que na minha opinião, e na opinião de muitos, é o melhor quadrinho do Batman. Batman é o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. E é muito louco também como a forma que ele se destaca em meio aos deuses da Liga da Justiça. Porque, veja bem, o Batman não é um cara que coloca uma armadura e fica com superpoderes. O Batman é um cara que ele tem preparo, ele tem inteligência. Aquela HQ, Liga da Justiça Torre de Babel, né? Ele sempre tem um plano pra derrotar todos os heróis da Liga da Justiça. Ele tem sempre um código de contingência, né? Tipo, e ele é o cara das tecnologias, é o cara detetive, é o cara que tem o dinheiro pra financiar a Liga da Justiça. Ele sempre se destaca dentro dos heróis da Liga e ele tá sempre liderando ali de frente, junto com o Superman e a Mulher Maravilha, e um dos cabeças da equipe tá super preparado, super inteligente, né? Então, isso é muito foda do personagem. Isso é uma das coisas que as pessoas mais gostam também no Batman, que ele é sempre o cara muito inteligente, sabe? O cara que sempre sabe o que fazer, é o cara que sempre tem um plano A, um plano B, um plano C às vezes. Isso também é uma das coisas que se destaca no personagem. Bom, esse é um tema que pode gerar vários vídeos. Eu decidi fazer esse vídeo aqui e trazer pra vocês, porque The Batman tá prestes a ser lançado aí, tá na hora de começar a falar desse filme. Eu tô preparando uma live sobre o Batman com o Setor 2814, o Bruno Castro e a Carol, pra gente fazer uma live nós três e falar aqui sobre todos os filmes do Batman, né, em live action, solo, todos os filmes solos dele, né, desde vamos falar um pouco do filme de 66, vamos falar aí do Tim Burton, vamos falar até do último Cavaleiro das Trevas Ressurge, e falar também das nossas expectativas para The Batman, o que a gente espera desse filme, dar início nessa nova franquia do Morcego nos cinemas, quem sabe uma trilogia, ou se o Matt Reeves vai fazer realmente um universo compartilhado só do Morcego aí nos cinemas, um Elseworld aí que vai ser muito foda. Então decidi trazer essa discussão aqui pra vocês. Escreve aqui embaixo por que vocês acham que o Batman é foda, porque isso aqui gera muito assunto, pode ter horas e horas de conversa só sobre isso. Muito provavelmente talvez eu grave outro vídeo falando disso aqui, pra gente sempre discutir. Eu vou trazer de outros personagens também da DC, como eu falei da Mulher Maravilha, e aos poucos eu vou pensando em outros. Então escreve seu comentário aqui embaixo, beleza? Tamo junto, até a próxima.